O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos então com muita alegria a solenidade da Ascensão do Senhor. Alegria porque a Ascensão do Senhor, como eu disse no início da missa, como nós escutamos na oração inicial, a Ascensão do Senhor já é nossa vitória. Uma frase tão simples, mas tão cheia de significados, cheia de sentidos e cheia de esperança para nós. A Ascensão do Senhor já é nossa vitória. A solenidade de hoje nós celebramos então o Senhor Jesus que sobe para o Pai. Durante toda essa semana, quem participou das missas ou quem leu a liturgia em casa, quem teve a oportunidade de ler os evangelhos e toda a liturgia, foi percebendo que Jesus foi nos preparando para esse momento. O momento de despedida. Querendo ou não, é um momento de despedida. Jesus morreu, ressuscitou, ficou durante dias com os seus discípulos, com seus apóstolos. Como eu disse em algumas missas, foi preparando a igreja, foi sendo modelo para a igreja, foi ensinando, foi exortando a igreja que nascia. Passado esses dias, então Jesus nos prepara e hoje ele sobe aos céus. Ele volta para o seu lugar, de onde ele saiu. Então hoje para nós essa celebração precisa nos encher de muitos sentimentos hoje. O nosso coração precisa estar cheio de alegria mesmo. Não é, como eu disse lá na Páscoa, não é celebrar mais uma vez somente porque a igreja coloca no nosso calendário. É celebrar mesmo a nossa vitória. A vitória da igreja sobre o pecado, a vitória da igreja sobre a morte, a vitória da igreja sobre o mal. Nós ouvimos na segunda leitura, né? Cristo, cabeça da igreja, agora está nos céus. Nós vamos rezar no creio, né? Ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então Jesus, cabeça da igreja, está ao lado direito do Pai, no lugar de honra, no lugar de poder. Depois de ter sido humilhado, depois de ter sofrido, depois de ter sido assassinado, morto, ele sobe e retoma a sua glória. Se hoje é um dia de glória para Jesus, é um dia de glória para a igreja também. Porque não existe uma cabeça sem corpo. E não existe um corpo sem cabeça. Nós temos alguém que manda em nós. Nós não somos acéfalos. Nós somos o corpo de Cristo. E nossa cabeça, Cristo, está nos céus. Então hoje, repito mais uma vez, para ficar bem gravado no nosso coração. Hoje é um dia de vitória para nós.
É vitória também porque é a coroação da ressurreição. Hoje então a ressurreição de Jesus, ela tem a sua plenitude, justamente nisso, porque Ele vence de verdade a morte. Para nós que somos seres humanos, precisamos de coisas sensíveis, né? Precisamos ver com os nossos olhos, precisamos tocar com as nossas mãos, precisamos às vezes ter provas, né? Como precisou ter provas também Tomé. Jesus sobe aos céus e Ele mostra, né? Eu sou vitorioso. Eu sou o vitorioso. Eu sofri, fui morto, mas agora o Pai me glorifica. Então hoje também para nós é momento de vitória e é momento de esperança. Jesus sobe aos céus e é como se fosse para nós um prenúncio também da nossa ressurreição. Jesus sobe aos céus para mostrar onde é o nosso lugar. Jesus sobe aos céus para mostrar que depois de todo o sofrimento dessa vida, depois de toda a humilhação dessa vida, depois da nossa morte, seja a morte física no fim dos tempos, ou qualquer morte que nós tenhamos passado durante o nosso dia, tem dias que são verdadeiros dias de morte, né? Dias de sofrimento verdadeiro. Tem dias que nós achamos que será o último dia da nossa vida de tão difícil. Mas Jesus sobe aos céus para mostrar, para nos dar esperança hoje, e nos mostrar que depois de todo o sofrimento, humilhação, estresse, dificuldade, provações, pecado, depois de tudo isso, nós vamos para o céu também. Nós vamos reinar junto dele. Vejam que coisa bonita, vejam que esperança bonita que Deus nos dá hoje. Nós vamos reinar junto com Ele, para mostrar também que o nosso lugar não é aqui na terra, para mostrar que o nosso lugar é o céu, nossa casa é o céu, o nosso futuro é o céu. Então hoje precisamos nos questionar: eu desejo o céu? É desejo do meu coração reinar com Cristo no céu? Precisa ser. Hoje nós precisamos ser pessoas ambiciosas, mas não ter ambições pelas coisas da terra, não. Eu lia uma história hoje, enquanto preparava a homilia, que diz justamente disso. Um homem, um católico, muito fervoroso, conversando com um ateu. E o ateu dizia: eu sou a pessoa mais ambiciosa da terra. E o católico fala: não, eu sou o mais ambicioso. Aí o ateu fica assustado. Mas a ambição é um pecado? Como que você, um católico tão fervoroso, diz que é o mais ambicioso? Aí o católico diz: eu sou o mais ambicioso não porque eu quero as coisas que você deseja. Eu não quero dinheiro, eu não quero bens materiais, eu não quero fama, não quero sucesso, não quero elogios dos outros, eu quero o céu. O céu é minha ambição, o céu é o meu desejo. Precisa ser o nosso também. Nós desejamos o céu? Desejamos reinar com Cristo? Desejamos também ressuscitar com Ele para a vida? Porque no fim dos tempos todos vamos ressuscitar de novo. Todos vamos ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para a morte. Aqueles que escolheram a morte durante a vida vão ressuscitar eternamente para a morte. Aqueles que escolheram a vida vão ressuscitar para a vida. Então qual é a escolha que nós estamos fazendo hoje? Quais são as escolhas do nosso dia a dia? O que nós preferimos? Se nós preferimos a morte aqui na terra, e eu já disse isso algumas vezes, não tem lógica nós preferirmos o céu. Se eu não amo a Deus aqui na terra, não tem lógica eu querer reinar com Ele depois da minha morte, no fim dos tempos. Não tem lógica. Desejamos o céu? Desejamos o reino de Deus? Desejamos que esse reino comece agora, aqui entre nós? Porque não é só depois da nossa morte. Precisamos iniciar essa morada no céu aqui. Precisamos fazer das nossas casas, fazer da nossa paróquia, fazer das nossas vidas já um céu. Da nossa vida e fazer um céu na vida do outro também. Às vezes nós fazemos o inferno na vida dos outros, e isso vai nos levar para o inferno. E isso nos afasta de Deus. Não pode ser assim. Se nós desejamos reinar com Cristo, precisamos fazer que Ele reine na nossa vida e que Ele reine na vida dos outros também. Que Ele mostre o seu poder, a sua vitória na nossa vida. Que Ele nos dê esperança e que nós não tiremos a esperança dos outros. Porque às vezes nós somos também pessoas muito difíceis. Às vezes nós tiramos a esperança dos outros.
O outro já está numa vida difícil, talvez nos seus erros, sim, nos seus pecados, e nós vamos lá e desanimamos mais ainda, ao invés de ajudar, pelo menos com as nossas orações pela conversão dessa pessoa, rezar para ajudar o outro. Às vezes nós tiramos a esperança. Essa esperança que Jesus nos dá na ressurreição, essa esperança que Ele nos dá hoje na sua ascensão, nós não podemos perder a esperança, não podemos achar que as coisas são o fim do mundo aqui já, e não podemos tirar a esperança da vida dos outros. Isso não cabe a nós. Então nós fomos feitos para o céu. Não fomos feitos para ambições desmedidas aqui na terra. Não fomos feitos para amar as coisas da terra mais do que amar a Deus. Nós somos feitos para amar sim uns aos outros, com sinceridade sim, com amor verdadeiro, mas para que esse amor entre nós não nos leve ao pecado, que esse amor entre nós nos leve para o céu. E Jesus hoje então Ele leva um pouco da nossa humanidade para o céu. Talvez vocês já lembrem de nós termos dito isso. Hoje um pouco da nossa humanidade habita no céu. Do mesmo jeito, Santo Agostinho vai falar, do mesmo jeito que Jesus na sua encarnação não deixa de ser Deus, hoje na sua ascensão Ele também não deixa de ser homem. Quando Ele se encarnou, Ele não deixou a divindade lá no céu. Ele veio com toda a sua potência, com toda a sua força e assumiu a nossa humanidade. Hoje Ele também não nos abandona. Ele também não nos deixa para trás. Ele leva um pouco de nós. Ele não tem saudade de nós, porque tem a nós no céu. Ele tem humanidade nossa no céu. E vejam que coisa bonita. Nós não somos abandonados por Deus. Nós escutamos durante essa semana, né, Jesus dizendo: vocês vão ficar tristes, mas logo a vossa tristeza se transformará em alegria. Então essa é a certeza que precisa hoje invadir o nosso coração. Se hoje nós estamos tristes, se hoje nós achamos que as coisas não têm jeito mais, se nós não temos esperança, paciência, logo a nossa tristeza vai se transformar em alegria. Alegria porque Cristo vence, alegria porque Ele é maior do que tudo, alegria porque Ele é maior do que a morte, maior do que o pecado, maior do que o mal. Nossa tristeza precisa hoje se transformar em verdadeira alegria. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos também porque na ascensão o Senhor prepara para nós a vinda do Espírito Santo. Então essa semana toda, com os apóstolos e com Nossa Senhora, que nós estejamos em profunda oração. Semana que vem nós vamos celebrar o Pentecostes, o tempo da igreja, o tempo da força, o tempo da coragem, o tempo da parresia, o tempo que nós precisamos estar corajosos. Não estamos abandonados, né? Jesus sobe aos céus, mas Ele mesmo promete, Ele vai enviar a nós um paráclito, vai enviar a nós um protetor, um defensor, um advogado, que vai nos defender contra o mal. Então que nós possamos hoje, junto com os discípulos, junto com os apóstolos, olhar para os céus, adorar o Senhor, mas não ficar olhando só para os céus. Nós escutamos também na liturgia, né? Por que estáis olhando para os céus? Precisamos fazer a nossa parte, agora é o nosso tempo. Jesus ficou conosco durante todo esse tempo pascal, nos ensinou, vai nos enviar o Espírito Santo, nos envia todos os dias o Espírito Santo, para que nós tenhamos força de ser testemunhas. Hoje precisamos, lembrando da liturgia da semana passada, precisamos agir como morada de Deus e ser testemunha dEle. Falar de Deus, amar a Deus, agir como Deus agiria. Se Jesus já não está no meio de nós, em carne e osso, nós precisamos ser outros Cristo também. Somos cristãos, né? Carregamos o nome de Cristo. Então precisamos agir como Ele. Precisamos fazer o que Ele faria, pensar como Ele pensaria, acolher as pessoas do jeito que Ele acolheria a todos nós, do jeito que Ele nos acolhe. Peçamos a Deus então que hoje Ele infunda em nós essa coragem. Coragem de ser igreja, coragem de agir como Ele, coragem de fazer as coisas que Ele faz, para que nós possamos também vencer, ser vitoriosos sobre o pecado, sobre o mal e sobre a morte. Deus nos ajude.